tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de quinta-feira. Bem, antes de começar a lição, aproveite esse momento. Compartilhe o nosso canal, faça um comentário e deixe o seu joinha lá no YouTube, tá bom? Então vamos para a nossa lição de quinta-feira? A queda de Lúcifer. Não podemos compreender o fato de que algum dia Lúcifer já ocupou a posição de querubim de guarda ao lado do trono de Deus. Uma das suas funções era revelar a glória de Deus no universo. Mas em vez disso, ele começou a se concentrar em sua própria glória e não na glória do Criador. Para ser mais preciso, ele começou a imaginar que não estava recebendo toda a honra que ele merecia. Compare a queda de Lúcifer com a honra que os salvos recebem. Leia Ezequiel 28, 11 e 17, Isaías 14, 12 a 14, Apocalipse 14, 1 a 12. Lúcifer foi lançado fora do monte santo de Deus. Os salvos estarão no meio de Sião com Cristo. Lúcifer esteve no Éden. A raça humana será restaurada ao Éden por meio de Cristo Jesus. Então hoje nós vamos estudar o último símbolo da semana, que é a queda de Lúcifer. Então, o que a queda de Lúcifer nos ensina sobre todo esse contexto anterior? A primeira coisa é que Lúcifer era um querubim. Não um querubim qualquer. Não era um querubim comum como os demais. Ele era o maior de todos. Aquele que atuava diretamente com Deus. Ele que atuava na sala do trono diante da santidade plena de Deus e representando a Deus como um querubim. Esse é o querubim que caiu. Então, o querubim cobertor passa a ser agora detentor da história do pecado. Quando a gente segue a história de Lúcifer, a motivação da queda é importante de ser trazida à luz. Afinal de contas, se a gente desconhece essa história passada, muito provavelmente a gente passa a repetir essa história nas nossas próprias escolhas. E então vem a pergunta: o que motivou Lúcifer a deixar-se conduzir nos seus devaneios a essa condição que o separou de Deus? Há dois elementos principais nessa direção. Um deles ligado a duas palavras: inveja e orgulho. A inveja, que lhe traz desejos de ter ou ser o que não é. E o orgulho lhe impede o caminho de retorno quando percebe que cometeu o erro. Essas duas coisas juntas são os primeiros estágios da queda de Lúcifer. Do segundo estágio, e motivado pelo orgulho, que é a rebelião. Portanto, esses dois aspectos, a inveja e o orgulho, somados à rebelião daquele que de forma orgulhosa e arrogante agora questiona Deus e sua autoridade. E não só isso, culpa a Deus por aquilo que está acontecendo com ele. Bem, parece que conhecemos essas ações cometidas aqui, né? Só que ao invés de castigo e separação, eles são premiados com altos salários e altos cargos. Vamos voltar à lição. Essa é a condição que motivou o pecado na sua origem, porque é importante saber disso, porque nós sofremos dos mesmos riscos. Afinal de contas, Lúcifer vai tentar conduzir-nos pelo mesmo caminho que ele trilhou.
quanto mais a gente compreende o que estava na motivação, no pano de fundo, no alicerce dessa história, mais chances a gente tem de perceber como essas coisas se manifestam em nós e, obviamente, desviarmos disso e voltarmos para Deus. O terceiro aspecto, que envolve a queda de Lúcifer, tem a ver com a questão contrastante entre a criação perfeita e a queda de Adão através de Lúcifer, que é o autor do pecado. Há um contraste entre aqueles que estarão perdidos e aqueles que estarão salvos. Uma parte significativa desse contraste a gente vai ter a oportunidade de olhar na lição da semana que vem, ao entrarmos no estudo do livro de Salmos. Mas a primeira parte disso é a percepção de que há uma diferença entre os dois grupos, os que aceitam a Deus e os que o rejeitam. Os que aceitam a Deus têm uma manifestação clara de humildade e arrependimento e o reconhecimento do seu próprio pecado, enquanto os que seguem Lúcifer manifestam o seu estilo de personalidade, ou seja, perfil, a inveja, a arrogância, o orgulho, a rebelião. Por sua vez, a resposta daqueles que reconhecem seu estado de pecado e aceitam a graça de Cristo. Essa resposta é a obediência. Todo aquele que ama a Deus aceita o sacrifício de Cristo e responde com obediência. Não é isso que João diz? Quem me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. A resposta natural daquele que reconhece o sacrifício de Cristo e responde afirmativamente seu chamado é obedecê-lo, seguir os seus parâmetros e desejar estar debaixo da tutela de Deus. E é isso que a gente aprende quando observa a degeneração de Lúcifer, a maneira como Lúcifer permitiu ser conduzido nesse contexto de revolta e ódio ao seu Criador. Aqui no último parágrafo da lição nós podemos ler: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. É uma descrição do Evangelho, a morte de Jesus pela redenção de toda a humanidade. E observe também que essa linguagem reflete a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse, que diz: e vi outro anjo a voar pelo meio do céu, que tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, e dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Que representação poderosa do que Cristo fez pelo mundo. Não há um ser humano em toda a história da Terra porque Cristo não tenha morrido. É preciso somente conhecer essa verdade e decidir aceitá-la. Você quer saber mais? Então não perca a lição de sexta com um estudo adicional. Não esqueça de compartilhar o nosso canal, fazer um comentário e deixar o seu gostei, tá bom? Até amanhã, se Deus permitir.